19º domingo do tempo comum. A minha saudação aos pais pelo seu dia, segundo domingo de agosto. Interessante que todos os anos, é uma coincidência, viu? Uma coincidência, mas a oração da missa fala da paternidade de Deus. É interessante, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. É coincidência, porque no calendário litúrgico não existe dia disso, dia daquilo, dia de mãe, dia de pai, dia de avô, dia de avó, dia de amigo, dia de padre. Não existe isso na liturgia da igreja. Isso são datas do calendário civil. Mas sempre por coincidência, raramente é que não vai acontecer, o Dia dos Pais cai no 19º domingo do tempo comum, que tem esta oração. Muito bonita. Veja, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Uma vez Jesus disse no Evangelho, você se lembra? A ninguém chameis de Pai. E agora? Eu já expliquei isso aqui uma vez, já expliquei, não sei se você se lembra. Não esqueça não, que eu explico para você ir guardando. Veja, Jesus diz, a ninguém chameis de Pai. Tendes um só Pai, Deus, e todos sois irmãos. E como é que a gente chama a quem nos gerou de Pai? Como é isso? Ainda chama os padres de Pai, porque padre quer dizer pai. Não é? Como é que a gente chama? Não está desobedecendo? Isso é o que dá querer entender a Bíblia ao pé da letra. Sai cada absurdo danado. Ora, na própria Sagrada Escritura, a gente vê os cristãos serem chamados de pai. Eu vou dar um exemplo. São Paulo diz, filhinhos, diz na carta aos Gálatas, pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja, São Paulo se compara não só a um pai, mas a uma mãe. Filhinhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto. Está vendo? Se chamar filhinho é supor que ele é pai. São João também chama o tempo todinho, nas suas cartas, chama os cristãos de filhinhos. São Paulo vai dizer também, ainda que tenhais muitos mestres, não tendes muitos pais. Fui eu quem vos gerou em Cristo. É dizendo, sou eu que sou o pai de vocês. E nós sempre chamamos nossos pais de pai. O que é que Jesus quer dizer quando diz não chameis a ninguém de pai? Pense um pouquinho. Veja, é que o pai de verdade é o pai do céu. Ó Deus, a quem ousamos chamar de pai. Este é o pai com P maiúsculo. Toda outra pessoa só tem direito de ser chamada de pai se exercitar a sua paternidade de um modo que seja reflexo da paternidade de Deus. Na carta aos Efésios, São Paulo diz assim, eu dobro os joelhos diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem procede toda a paternidade no céu e na terra. Então, um pai que não pareça com o Pai do céu, não é pai. O Pai do céu é cuidado, é misericórdia. O Pai do céu é providência, é previdência, é aconchego, é proteção. Faz chover sobre os bons e maus, faz o sol brilhar sobre justos e injustos. O Pai do céu nos dá o alimento. Compreende o que é que Nosso Senhor quer dizer? Que todo pai verdadeiro só é pai se parecer com o Pai do céu. O que Nosso Senhor Jesus quer dizer é que é um modelo de toda a paternidade, a forma de toda a paternidade é o Pai do céu. Eu já dei também esses dois exemplos que eu vou dar agora. É interessante olhar essa questão de pai em São Francisco de Assis e Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sempre gostei de fazer esta comparação quando falo sobre os pais. Vamos lá, São Francisco. O velho pai dele, Pietro de Bernardone, era um homem duro. Um homem duro. Expulsou Francisco de casa, renegou o filho
é interessante. Francisco, por causa disso, nunca consegue chamar a Deus de Pai. Chama de Senhor, de Onipotente, de Grande Deus, de Altíssimo, mas não chama de Pai. Pode procurar nos escritos de São Francisco. Se chamar é uma ou outra vez perdida. Por exemplo, quando ele vai dizer como devem viver os frades, ele diz: eu quero que um seja a mãe dos outros. Quer dizer, cuide dos outros. Não diz pai. Por quê? Porque a experiência que ele teve do pai dele foi totalmente negativa. Então o velho Pietro de Bernardone não devia ser chamado de pai. Estou dizendo teoricamente. Claro que ia chamar de pai. Mas veja, não é pai de verdade. Porque não foi imagem do Pai do céu. Não foi sinal do Pai do céu. Vamos para outro exemplo. Santa Teresinha do Menino Jesus. O pai de Santa Teresinha, que é beato agora, o beato Louis Martin, era um homem doce, sensível, carinhoso, piedoso, cuidadoso com as filhas. De modo que Santa Teresinha via no velho Louis Martin a imagem do Pai do céu. A imagem do Pai do céu. E gostava de chamar Deus de Pai. Por exemplo, Santa Teresinha já tuberculosa, arrastando-se no corredor do convento do Carmelo, no mês de maio, para ir para a oração do mês de maio, ela disse que viu no quintal do Carmelo assim, uma galinha com os pintinhos debaixo da asa. E ela encheu os olhos de lágrimas e disse: é assim que o Pai do céu tem cuidado de mim. E já tuberculosa. Mas por quê? Porque ela consegue ver a Deus como Pai, e Pai cheio de ternura. Porque o Pai da terra era assim. Então, a ninguém chameis de Pai. Um só é o vosso Pai, Deus. Todo Pai de verdade, todo Pai cristão, e se você é pai e está me ouvindo, o seu filho chama você com o nome que pertence a Deus. É isso que Jesus quer dizer. O seu filho dá a você o nome Abba, papai, que pertence só a Deus. Então, cuidado com o que você está fazendo com esse nome. Cuidado com o tipo de pai que você é. Dialogue com seu filho. Oriente. Escute. Corrija quando for necessário. Mostre firmeza, mas uma firmeza cheia de carinho. Uma firmeza cheia de misericórdia. Seja um pai homem. É muito importante que os filhos tenham referenciais. Um pai homem, que mostre masculinidade. Uma mãe mulher, que mostre feminilidade. É muito importante que a gente cresça com essas referências. Para que a gente cresça sadio. Se é homem, sabendo o que é homem, olhando o pai. Se é mulher, sabendo o que é mulher, olhando a mãe. E sendo homem, aprenda a admirar e amar a mulher. E sendo mulher, aprenda a amar e admirar o homem. Hoje está tudo embolado. Porque uma ideologia pagã, uma ideologia falsa, uma ideologia miserável, ateia, diz que esse negócio de homem e mulher é invenção. Mas você observe a doidice. Dizer que isso é invenção. É só olhar o homem e a mulher, olhar o corpo, que vê que não é invenção da gente. Isso é invenção de Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Ou como se diz em Alagoas, homem é homem, macaco é um bicho. Então, seja um pai homem, másculo, o que não quer dizer bruto, cavalo, não é isso. Másculo, másculo, que seja ao mesmo tempo força, vigor, providência, trabalho, responsabilidade, disciplina, mas também ternura, capacidade de diálogo, de carinho, de compreensão, de perdão, de misericórdia. Então é isso que Jesus quer dizer. Muito bem, você é pai, meus parabéns pelo dia de hoje. Vamos rezar por você que é pai, para que você seja pai, a imagem do Pai do céu. Querido irmão, querida irmã, lembrem que nós estamos ouvindo desde o domingo atrasado, no Evangelho, o capítulo 6 de João.
que trata da questão do pão da vida. Lembra? Eu falei sobre isso domingo atrasado. Falei sobre isto domingo passado. E observe que duas figuras do Antigo Testamento que têm aparecido nessas leituras, ligadas à questão do pão, são Moisés e Elias. Jesus disse domingo passado, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Lembra? E agora aparece Elias, com a questão do pão também. De um pão que vem do céu, de um pão que Deus dá. Interessante, não é? Olha outra coisa interessante. Moisés e Elias vão ao Monte Horebe para encontrar Deus. Moisés passa 40 dias sobre o monte jejuando, antes de receber a lei de Deus. Elias caminha 40 dias até o monte, o Horebe. Horebe e Sinai são a mesma coisa, viu? É que no norte de Israel se chamava o Monte Sinai de Monte Horebe, e no sul se chamava de Sinai. Pois bem, Elias vai ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, caminhando durante 40 dias, alimentado com aquele pão que o Senhor deu. Observem que tanto Moisés quanto Elias é que aparecem na transfiguração ao lado de Jesus. Está vendo? Aparecem como as duas grandes testemunhas, os dois grandes profetas do Antigo Testamento. Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas. A lei e os profetas dando o testemunho de Jesus. Está vendo como é interessante? Mas vamos à leitura de hoje. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. O que é que Elias está fazendo? Você se lembra? Dê uma lidinha no primeiro livro dos Reis. Dê uma lidinha. Aqui essa leitura é o capítulo 19. Dê uma lidinha nos capítulos anteriores. Elias está fugindo de Jezabel. Lembre, Elias matou os profetas de Baal sobre o Monte Carmelo. E Jezabel mandou dizer a Elias, olhe, os deuses me castiguem se eu não fizer contigo o que tu fizeste com os profetas. E aí Elias tem medo e foge. E foge para fora da Terra Santa. Lembrem que o Monte Horebe ficava no deserto do Sinai, fora da Terra Santa. Por que Elias vai ao Horebe? Hein? Tenta imaginar, é tão bonito a gente entender. Por que é que Elias vai ao monte de Deus? Porque o povo de Israel tinha esquecido a aliança. O povo de Israel tinha esquecido o seu Deus. No Monte Carmelo, Elias tinha dito, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E o povo não sabia mais o que responder. O povo não sabia mais a quem servir. Então, Elias, depois de matar os profetas de Baal, Elias está em crise, como Israel está em crise. Elias quer voltar às fontes. Elias quer voltar ao primeiro amor de Israel, lá ao tempo da aliança. Como Deus vai dizer depois pelo profeta Jeremias, eu me lembro em teu favor, Israel, dos dias da tua juventude, quando tu me seguias pelo deserto. Então, quando Israel era fiel a Deus no deserto, quando Israel, lá no Monte Sinai, aceitou a aliança com o Senhor Deus. Mas agora Israel tinha esquecido de tudo. Por isso que Elias vai às fontes, vai ao início de tudo, vai ao Monte da Aliança. Você pode ler isso que eu estou dizendo no capítulo 18 deste primeiro livro dos Reis. Leia, vale a pena ler o capítulo 18 todo e meditar. E tentar responder a esta pergunta tremenda de Elias. Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Quem é o teu Deus, meu irmão? É o Senhor ou é Baal? Ou são os Baals, os deuses falsos que você inventa? Os deuses falsos, poder, prazer, prestígio, sensualidade, dinheiro. Quais são os deuses falsos aos quais você é tentado a adorar? Então Elias volta até o Monte Horebe. E vamos lá. Entrou deserto adentro.
desce ali pelo deserto da Judéia, depois o deserto do Neguebe, depois entra no Sinai. Ave Maria, deserto terrível, terrível. É somente pedra, pissarra, colinas de pissarra, depois o Sinai cheio de rochas, tremendo, ali não tem nada. E Elias então no meio do caminho, cansado, senta-se debaixo de um junípero e pede para si a morte. O que é isso? É que Elias está cansado, desanimado, deprimido. Elias não vê solução para a questão de Israel. Os profetas de Baal, a religião cananeia, entrou de tal modo no coração do povo que parece que tudo está perdido, que Israel esqueceu de vez a aliança com Deus. Para completar, quem manda é Acabe e a sua esposa Jezabel, que é uma pagã, uma cananeia, arameia, devota de Baal. Uma coisa triste. Elias vê a vida dele sem sentido, vê a missão dele perdida e diz: agora basta, Senhor, agora basta. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Quantas vezes a gente passa por uma situação assim? Parece que a vida não tem sentido. Parece que a nossa missão é perdida. Isso acontece tanto com um padre, com um bispo, com um diácono. Isso pode acontecer com você, como pai de família, como mãe de família. Se cansa às vezes da vida, se cansa às vezes das dificuldades. Parece que a gente malha em ferro frio, não adianta nada. Então, a vida às vezes parece um pau de sebo. Quando a gente pensa que vai subindo, escorrega e desce novamente. Agora basta, Senhor. Tira a minha vida. É assim, olhe, quando a gente olha a gente, quando a gente conta só com as nossas forças, quando a gente calcula só com a nossa lógica, muitas vezes a vida se torna algo absurdo, algo sem sentido, algo em que não vale a pena empregar nossas forças. E a gente quer desistir. E olhe, Elias entra num processo de tanta tristeza, eu diria até de uma certa depressão, que veja, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. É aquele sono ruim de moleza, aquele sono ruim de desânimo, aquele sono ruim de desespero. Mas Deus não nos deixa desistir não, viu? Olha aqui, de repente um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Como Deus é cuidadoso. Deus protege o seu profeta. Deus, miraculosamente, lhe apresenta pão e água. Um pão que vem de Deus, uma água que vem de Deus. Para que, comendo este pão, bebendo esta água, Elias tem a força de continuar o caminho. Agora, aqui aparece uma coisa interessante. Veja, Deus cuida, mas não dá moleza. Deus é carinhoso, Deus nos sustenta, vai sustentar Elias, mas não dá baixa na carteira de Elias, não. Elias tem de se levantar e continuar o caminho. Olha aqui como é interessante. Veja, Elias comeu, bebeu e tornou a dormir. Elias está desanimado. No fundo, Elias não quer mais ser profeta. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Escute isso. Tome essa palavra de Deus para você. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é uma palavra dita somente no passado. A palavra de Deus, ela é atual. Quando Jesus leu o profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele disse: hoje cumpriu-se essa escritura. Hoje. A palavra de Deus, ela cumpre-se no hoje da nossa vida. Por isso é uma coisa impressionante. Cada vez que a gente medita, que escuta com fé a palavra de Deus, essa palavra a gente deve ter certeza, certeza de fé. Essa palavra nos é dirigida no hoje, no aqui
da nossa vida. Então, essa palavra que o Senhor diz a Elias, escute você também. Levanta-te, ainda tens um caminho longo a percorrer. Levanta-te e come. Tu sozinho não tens força. Come deste pão que eu te dou. A gente também está caminhando no deserto da vida. A gente também se cansa das provações desse mundo. Tão pagão quanto Jezabel, a rainha de Israel. A gente também tem vontade de desanimar. A gente também está caminhando para o Horebe de Deus, a montanha de Deus, que é o céu, que é a pátria do céu. Nós somos o Israel do Novo Testamento, a igreja, o povo santo de Deus, peregrino, disperso pelo mundo inteiro. Pois Deus diz, levanta-te e come deste pão. Que pão é este? No Evangelho nós vamos escutar. Domingo passado Jesus disse, eu sou o pão da vida eterna. Vejam, eu sou o pão da vida. Pois bem, quem come de mim nunca mais terá fome. Mas hoje, no Evangelho, Jesus ainda vai ser mais específico. Nós vamos ouvir daqui a pouco. Então, essa palavra é para você, viu? Escute, tenha coragem. É o Senhor quem está falando. Deixe de ser frouxo. Levanta-te, come deste pão, porque ainda tens um caminho longo a percorrer. Não fiques olhando a tua fraqueza, teu medo ou teu fracasso. Olha o Senhor. Come deste pão e caminha. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, não a força de Elias, não a capacidade de Elias, não as possibilidades de Elias, com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites. Alimento danado esse. É mais do que o espinafre do Popeye. É mais do que o Red Bull que falam aí. Não. É o pão que Deus dá. É a vida que Deus dá. É a força que Deus dá. É mais do que um pirão de carne que o nordestino come. Pois bem, andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Deixe de ser frouxo, meu irmão. Deixe de ser covarde, minha irmã. Coma desse pão. Levante-se até chegar ao Horebe. E você pode dizer, senhor bispo, quando é que eu vou chegar? Quando morrer, chega no altar de Deus, no monte de Deus, no céu. Até lá é para caminhar. Até lá. E Santo Agostinho ainda diz, cante e caminhe. É para caminhar cantando, não é chorando não. Tá certo? Santo Agostinho diz, é cantar e caminhar. Aqui a gente canta ensaiando para cantar no céu. Muito bem. Essa é a palavra de Deus para mim, para você, para a igreja toda, na primeira leitura deste 19º domingo do tempo comum. Vamos agora rezar juntos o salmo da missa de hoje, o salmo 33, 34. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva, como veio com Elias. Veja, provai e vede quão suave é o Senhor, experimentai. Eita, como é que a gente pode experimentar que o Senhor é bom, que o Senhor é suave? No Evangelho, Jesus vai dizer como é que a gente experimenta, está certo? Tem um jeitinho de até comer e experimentar no paladar como o Senhor é suave, como o Senhor é bom. Então, feliz o homem que tem nele o seu refúgio, a sua força. Olhe bem, esta leitura de hoje é do capítulo 4 da carta aos Efésios. É continuação da leitura segunda do domingo passado. Observe, também era do capítulo 4 da carta aos Efésios. Lembra do que São Paulo disse domingo passado? Escute, irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada, para os ídolos, para a idolatria, para uma vida vazia. Então, São Paulo, domingo passado, nos convidava a mudar totalmente de mentalidade, a deixar uma mentalidade segundo o mundo
Me diga uma coisa, como é a mentalidade segundo o mundo? Eu digo a você, quem vive segundo o mundo, vive assim, pensando, ó, a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é minha, o que eu achar que é bem e acabou. O que eu achar que é errado e acabou. Quem vive segundo o mundo só se mede por si mesmo. Por si mesmo. Quem vive segundo Cristo, começa a se medir por Cristo. Aí danou-se. Porque aí eu tenho que fazer um bocado de coisa que eu não queria fazer. E tenho que deixar um bocado de coisa que eu gosto de fazer. Porque agora eu tenho uma medida nova. É Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso São Paulo diz, quanto a vós, cristãos, não é assim que aprendestes de Cristo. Está vendo? Se é Ele que vos foi ensinado, deveis viver em conformidade com a verdade que está em Jesus. Despojai-vos do homem velho, deixai vossa existência passada, renovai vosso espírito, vossa mentalidade, revesti o homem novo. Está aí. Na leitura de hoje, São Paulo dá alguns exemplos do modo de viver como o homem novo. Irmãos, escute só, já é a leitura de hoje. Primeiro, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou com o seu selo para o dia da libertação. Que história é essa? Exatamente. Você é homem novo? Por quê? Porque foi batizado. No batismo você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é o selo de Deus. Ele está em você. Vai ficar sempre em você. Mas se você viver no pecado, se você se entregar ao pecado, o Espírito Santo que você recebeu no batismo, você não perde, ele está lá, mas fica como se fosse amarrado. Porque Deus nunca desrespeita a nossa liberdade. Por isso São Paulo diz, não contristeis o Espírito Santo, ou não sufoqueis o Espírito Santo. Então eu posso sufocar o Espírito Santo em mim. Então eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo em mim. Mas o Espírito Santo em mim, se eu vivo no pecado, ele está como se fosse amarrado. Ele está contristado. E eu vivo no pecado. Quer ver que você não perde o Espírito Santo? Vamos supor que você mude de vida e se converta. Não precisa ser batizado de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo já está lá. Mas agora você deixa que ele haja. É assim. Porque Deus nunca sufoca a liberdade da gente. Então é o que São Paulo diz. Quantas vezes o Espírito Santo sopra na sua consciência e diz, faça isso. Ou então, deixe de fazer isso. Ou então, largue esse costume, largue esse vício. De vez em quando você sente a consciência daquela mordida. Quando ela der, escute que é a voz do Espírito. Não contriste o Espírito. Olha, eu dou um exemplo. Pegue um cabra mesmo errado. Hitler, que matou milhões, foi responsável pela morte de milhões. O outro cabra errado, Stalin. Veja, os dois foram batizados. Um era ortodoxo, Stalin foi batizado na igreja ortodoxa, Hitler foi batizado na igreja católica. Era austríaco, os austríacos eram todos católicos. Então, pense um pouquinho. Quando esses homens começaram com as ideias deles, no comecinho, certamente, algumas vezes sentiram essa beliscada do Espírito de Deus. Deixe disso. Isso está errado. Não foi isso que você aprendeu. Se eles tivessem escutado no comecinho, se eles não tivessem amarrado, sufocado o Espírito, se eles tivessem tido a coragem de deixar que Deus falasse, eles não tinham entrado no caminho que entraram. Mas não, foram sufocando a consciência, foram calando a consciência e se tornaram uns monstros. Uns monstros. Assim é a gente. Estamos em tempo de eleição, então vamos dar exemplo com um político. Vamos supor um político que sentiu pela primeira vez assim a proposta de uma maracutaia, de uma compra de voto, de um esquema violento. A primeira vez que ele ouviu isso, a consciência deu uma beliscada nele. Isso não é certo. Você vai perder sua consciência. Você vai se desmoralizar. Se ele escutar isso,
Se ele tiver a coragem de se deixar guiar pelo Espírito, ele não entrará nesse caminho. Mas se ele calar a consciência e disser assim, não tem nada não dessa vez. Veja, ele começa a sufocar o Espírito. E daqui a pouco ele estará roubando, comprando voto, armando esquema, passando por cima dos outros, sem o menor drama de consciência. Por quê? Porque sufocou o Espírito. Cuidado, irmão, viu? Não contriste o Espírito. Cuidado para não sufocar a consciência. Porque na consciência o Espírito de Deus nos fala. Se você é cristão, essa consciência tem a forma de Cristo, dada pelo Espírito Santo. Confronte o tempo todinho a sua consciência com o Evangelho de nosso Senhor. Jesus disse que o Espírito Santo em nós argue. Ele julga. Ele mostra o nosso pecado. Ele nos dá força para vencer o pecado e nos liberta dele. Mas é preciso que você olhe de frente. De frente. Vou dar um exemplo mais próximo. O marido tem a tentação de trair a mulher. A consciência dele, o Espírito diz, não faça isso. Ele vai àquela luta. Se ele lutar para não trair, escute só. Se ele lutar para ser fiel ao Senhor que lhe fala, ele vai cada vez mais ficando forte e se libertando disso. Se ele começar a trair, ele vai calando o Espírito. Vai sufocando o Espírito. Vai contristando o Espírito. Daqui a pouco, trair vai ser a maior brincadeira para ele. E ele vai ter uma vida dupla. Isso vale para o padre, se entrega a uma vida safada, se entrega a uma vida dupla, entende? Isso vale para todos nós. Todos nós. Ter a coragem de se deixar questionar pelo Espírito de Deus. Irmãos, não contristeis, não sufoqueis, não extingais o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou no batismo, como com um selo. O selo fica, é como uma ferradura de boi para o dia da libertação. E aí São Paulo dá aos Efésios alguns exemplos de quem trai o Espírito, de quem sufoca o Espírito. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. São Paulo podia dizer imoralidade, vida dupla, infidelidade, roubalheira. A lista é grande. São as obras da carne. Está lá na carta aos Gálatas. São Paulo fala nas obras da carne e fala nas obras do Espírito. E vocês vão ver que essas obras da carne são aquelas de quem sufocou o Espírito Santo. Gálatas 5. Olha as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intriga, discórdia, facção, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Esse é o cristão que sufoca o Espírito. Começa sufocando em coisa pequena. E daqui a pouco está tudo sufocado. Porque Jesus diz, quem é fiel nas coisas pequenas, será fiel nas grandes. E quem é infiel nas coisas pequenas, será infiel nas grandes. Agora veja o fruto do Espírito. Veja as obras do Espírito. Está lá em Gálatas. As da carne, Gálatas 5, versículo 19 até o 21. E São Paulo diz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Já as obras do Espírito estão em Gálatas 5, 22 e seguintes. Olha aqui quais são. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Daí. São Paulo está pedindo na leitura de hoje isso. Já que a gente foi batizado no Espírito Santo, no sacramento do batismo, já que a gente recebeu o selo do Espírito Santo, que a gente viva essa vida nova. Está certo? Sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Que coisa mais bonita. A oração de hoje pedia que a gente tenha um coração de filho. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos um coração de filhos para recebermos a herança prometida.
Pois bem, São Paulo diz hoje, imite a Deus. Vixe Maria, eu posso imitar Deus? Pode, porque você agora é filho, você recebeu o Espírito do Filho. No batismo você foi selado com o Espírito, com o selo de Deus, que é o Espírito Santo. Você, por você sozinho, não poderia nunca imitar Deus. Você, por você sozinho, é quebrado. Mas o Espírito Santo de Cristo, recebido no batismo, vai regenerando você. Todo aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Então, obras novas, modo de pensar novo, sede imitadores de Deus como filhos amados, vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, como oblação e sacrifício de suave odor. Que coisa mais linda. Veja, se eu tenho o Espírito de Cristo, eu devo ter os sentimentos de Cristo, está lá em Filipenses 2, versículos 5 e seguintes, viver uma vida nova, um sentimento novo, um procedimento novo, me doando como Cristo se doou e se ofereceu ao Pai. Está aí, está aí. Agora, para fazer isso, tem que ter um pão muito forte. É o que Nosso Senhor vai dizer no Evangelho de hoje. Para caminhar desse jeito, tem que ser um pão mais forte do que o de Elias ainda. Porque Elias caminhou no deserto, a gente caminha no mundo com tanta confusão. Mas isso é no Evangelho daqui a pouco. Está aí a continuação, queridos irmãos, do Evangelho de domingo passado. Vamos recordar? Jesus tinha multiplicado os pães. João disse que estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Por que João diz isso? Para já lembrar que na Páscoa Jesus vai dar o corpo dele na Eucaristia, na última ceia, e vai dar a carne dele na cruz pela vida do mundo. Por isso João diz, estava próxima a Páscoa. Jesus estava no lugar deserto. Lembra? Mandou o povo sentar-se na relva, tomou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Então, os 4 gestos da Eucaristia. Tomou o pão, o ofertório. Deu graças, a oração eucarística. Partiu, a hora do cordeiro. E distribuiu, a hora da comunhão. Está aí. Está certo? E aí o povo foi atrás de Jesus. E Jesus então disse, lembrem, isso é domingo passado. Vocês estão me procurando, não porque entenderam o sinal, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. E Jesus disse, trabalhai não pelo pão que se perde. E eu expliquei que o pão que se perde são as coisas da vida. Minha família, meus amigos, meu prestígio, tudo isso é pão que se perde. Jesus diz, trabalhai pelo pão que o Pai vai dar. Tá certo? Que o Filho do Homem dá, que eu dou, porque o Pai me marcou com o seu selo. O selo de Deus é o Espírito Santo. E aí o povo disse, mas que pão é esse? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. E eu expliquei a vocês que não é a vida biológica, não é bios, mas zoé, a vida de Deus. Está certo? Isso foi o Evangelho de domingo passado. Aí vem hoje, olha. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus. Atenção para isso. Os judeus fazem agora o que fizeram com Moisés, murmuraram. Olha o capítulo 16 do Êxodo. O povo começou a murmurar, dizendo, quem nos dará pão? Estamos com fome. Novamente aqui o povo murmura. É o pecado de Israel, pecado constante. É o pecado que o povo fez com Moisés, está fazendo com Jesus, murmurando contra Deus. Então, é o pecado de quem não crê, murmurar. Murmuraram a respeito de Jesus porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Então, o verdadeiro pão que desce do céu e alimenta o nosso coração, alimenta a nossa vida, é Jesus. Eles comentavam, olha agora, o povinho é ruim, viu? Não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai, sua mãe, como então pode dizer que desceu do céu? Que desceu do céu, coisa nenhuma. Veio, foi daqui de Nazaré, a gente conhece esse Jesus. Quando a gente não crê, quando a gente não tem um olhar para crer, a gente só vê a aparência. A gente só vê o superficial. Esse é o pecado da murmuração. Pode ser na sua família, na sua paróquia, no seu grupo. Se você começa a murmurar, pode olhar, é porque você só vê a casca. Você não consegue ver a ação de Deus por trás das coisas. Você não consegue ver o plano de Deus, a providência de Deus. Vê só a casca. E aí Jesus diz, olha, não murmureis entre vós.
ninguém pode vir a mim, quer dizer, ninguém pode crer em mim, ninguém pode ver com os olhos da fé aquilo que eu sou, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. É verdade. Quer dizer, aquele que vier a Jesus, entenda, aquele que crê em Jesus e for batizado em Jesus, porque é quem crê e for batizado. Eu já disse muitas vezes a vocês isso. Não adianta só dizer eu creio, tem que ser batizado na igreja. Receber da igreja o batismo. Quem crê e for batizado. O batismo é o sacramento da fé. E quem crê e não for batizado, não crê. Não crê. É só uma fé de boca, não crê. Quem crê e for batizado, recebe o Espírito Santo. Então, agora é guiado pelo Espírito de Jesus. E vai ressuscitar com Jesus. Porque tem o Espírito de Jesus. Porque comunga no corpo de Jesus. São Paulo diz, fomos batizados num só Espírito para formar um só corpo. Comungando no corpo de Jesus. Está tudo junto, não dá para separar, não pode separar. Fé de batismo, batismo de Eucaristia, batismo e Eucaristia de vida nova. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Escutamos na segunda leitura de hoje. Então veja o que Jesus diz. Olhe, aquele que vem a mim, eu o ressuscitarei no último dia. E essa ressurreição, o remédio para a gente ressuscitar, existe. É a carne dele, ressuscitada. É o corpo dele, é ele ressuscitado. Mas a gente vai ver, ele não disse isso ainda, vai dizer. Mas agora escute bem. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Quer dizer, todos serão ensinados por Deus. Isaías disse isso, Jeremias disse isso. Tá certo? Que Deus nos ensinaria. Por exemplo, Isaías vai dizer, teus ouvidos escutarão uma voz atrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não se esconderá mais o mestre que te ensina. Quem é esse mestre? É Deus, nosso Senhor. Então, o que Jesus está dizendo é isso. Olhe, Deus atrai. Deus, na força do seu Espírito, nos fala no coração. Todos serão ensinados por Deus. Eu disse nesse instante, comentando a segunda leitura, não contristeis o Espírito, senão a voz de Deus se cala no seu coração. Então, ora, todo aquele que escutou o Pai, e se escuta o Pai, escutando o Espírito do Pai no seu coração, e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. É Jesus, mas ele dá o Espírito Santo dele a você. E o Espírito Santo que Jesus lhe dá, instrui você. Deixe-se guiar pelo Espírito. E aí Jesus diz, em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Isto mesmo. Olhe que Jesus está falando no presente. Jesus não diz possuirá, possui. E por que possui a vida eterna? Porque essa vida eterna é o Espírito Santo. É a vida divina. É a vida do eterno. É a vida de Deus. Quem crê é batizado. Sendo batizado, recebe o Espírito Santo. Tem a vida eterna. Tem a vida do Espírito Santo. É filho. É herdeiro. Então, quem crê, possui a vida eterna. E aí Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão dessa vida eterna. Eu sou o pão que dá Zoé, vida divina. Quem crê em mim recebe o meu espírito, tem a minha vida, que é vida divina, que é Zoé. Os vossos pais, é verdade, comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. O maná não é pão de vida eterna. O maná, eu expliquei domingo passado, o maná dá bios, a vida desse mundo. O povo comendo o maná tinha força biológica. O povo comendo o maná sustentava a sua vida, como você agora comendo a sua comidinha, tá certo? Mas Jesus dá uma outra vida. Quem crê em Jesus recebe no Espírito de Jesus não a vida biológica simplesmente, mas Zoé, a vida divina. E aí Jesus diz, eis aqui o pão que desce do céu. Quem é o pão que desce do céu? É ele. Ele está falando dele. Eis aqui. Olha aqui, eu sou o pão que desce do céu. Quem comer desse pão nunca morrerá. Viverá para sempre. Nunca perderá a vida. Morre biologicamente, mas é ressuscitado porque tem em si não somente bios, mas Zoé, a vida eterna. E aí Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Não é um maná, sou eu.
quem comer desse pão viverá eternamente. Atenção, atenção, não é viverá para sempre. Não é só viver para sempre, é viver eternamente. Aí você vai dizer, mas Dom Henrique, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa, Dom Henrique? Viver eternamente e viver para sempre? É não, é não. Viver para sempre quer dizer viver sem fim. Mas pode ser uma vidinha mequetrefe, pode ser uma vidinha de nada. Viver eternamente quer dizer viver a vida do eterno, viver a vida de Deus, uma vida que é zoé, uma vida que é feliz, uma vida que é plena. O que Jesus está dizendo é isso: quem vem a mim, quem comer este pão que sou eu, quem crê em mim, viverá segundo Deus, viverá a vida divina, viverá a vida do eterno. É isso que ele quer dizer. Viver eternamente é diferente de viver humanamente. Viver eternamente é viver do eterno. Eterno com E maiúsculo, é viver de Deus. É isso que Jesus está dizendo. E como é que a gente faz para ter essa vida? Jesus já disse, crê nele, recebeu o batismo. E aí ele diz mais. Aí vem o auge do capítulo 6 de São João. É agora, é uma surpresa. E o pão que eu darei, esse pão que sou eu, como é que vocês podem me receber? É a minha carne para a vida do mundo. Agora sim, Jesus está falando da Eucaristia. Jesus começou dizendo, olha, quem crê em mim tem a vida eterna. Então, para crer, eu creio e recebo o batismo. Aí tem o Espírito Santo dele em mim. O Espírito Santo de Jesus em mim dá testemunho de Jesus. O Espírito Santo de Jesus em mim me atrai para Jesus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. E agora Jesus diz, olha, eu sou realmente o pão da vida de vocês. E eu não só quero ser o pão porque ensino a verdade. Eu não só quero ser o pão porque dou a minha graça. Eu quero ser o pão porque quero permanecer em vocês. Fisicamente, sacramentalmente, concretamente. O pão que eu darei é a minha carne. Aqui é a Eucaristia pura para a vida do mundo. Por isso que o capítulo 6 de São João começa com a multiplicação dos pães. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. São os gestos da Eucaristia. Por isso que João disse que estava próxima a Páscoa. Por quê? Porque o sacramento pascal é a Eucaristia. Na Eucaristia a gente celebra a Páscoa do Senhor. Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, 1 aos Coríntios 12, anunciais a morte do Senhor, a Páscoa do Senhor, até que ele venha. Ou então 1 aos Coríntios 10, o pão que nós partimos não é a nossa comunhão com o corpo de Cristo? O cálice que nós abençoamos não é a nossa comunhão com o sangue de Cristo? Então o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Está aí, a Eucaristia. Não tem jeito, não tem para onde correr. Compreenderam? Então o capítulo 6 de São João está falando da Eucaristia. Está falando da Eucaristia. Jesus está dizendo que ele é o pão que nos alimenta. Nos alimenta de vários modos, mas do modo máximo com a Eucaristia. Domingo que vem nós não vamos continuar escutando esse evangelho, infelizmente. Por quê? Porque é festa da Assunção de Nossa Senhora. A Assunção é dia 15 de agosto. No Brasil é celebrada depois do dia 15, no domingo seguinte, que será dia 19. Então nós não vamos escutar esse evangelho. Mas se vocês escutarem, se lerem o resto do evangelho, vão ver que os judeus se danam com Jesus. Dizer esse está doido de jogar pedra. Como é que ele pode dar a carne dele para comer? Como é que ele pode dar o sangue dele para beber? Aí Jesus diz, olha, isso é obra do Espírito Santo. Quer dizer, a minha carne é o meu sangue ressuscitado. É o Espírito que dá vida. A carne não adianta nada, não serve para nada. Não estou falando a vocês de modo natural. Não estou falando para vocês de vida biológica. Eu estou falando para vocês de zoé, da vida divina. E aí Jesus diz, a minha carne é verdadeira comida. Não tem jeito, não é figurado. Quem diz que Jesus não é a Eucaristia, quem diz que aquele pão ainda é pão, quem nega que aquele pão é corpo de Cristo está negando o Evangelho. Quem nega que aquele vinho não é mais vinho, é o sangue de Cristo, está negando o Evangelho. Pode andar com a Bíblia debaixo do braço, está negando. A minha carne é verdadeiramente comida.
O meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando Jesus diz que é a videira, ele está usando uma figura. Quando Jesus diz que é a porta, ele está usando uma figura. Mas quando Jesus diz que o pão e o vinho são carne e sangue dele, não é figura. A minha carne é verdadeiramente comida. O meu sangue é verdadeiramente bebida. Por isso, quando os judeus não acreditam, Jesus não diz, não, eu estou falando em figura. Não, ele está dizendo que está falando de verdade. E diz mais, é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito que dá a vida. E ainda diz, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes da Eucaristia, não vivereis. Não tereis a vida que é o Espírito Santo. A vida que enche aquele pão e aquele vinho, que não são mais pão nem vinho, mas o corpo e o sangue de Cristo. Quem não comer, quem não beber, não terá a vida eterna. Não terá Zoé, essa vida escondida na Eucaristia. E Jesus ainda diz mais, vocês se escandalizam com isso? E quando vocês virem o Filho do Homem à direita do Pai? Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou ali ressuscitado na Eucaristia, minha gente. Uma vez me perguntaram, um não católico, um irmão protestante, quer dizer que Cristo está com unha, cabelo na Eucaristia? Não, ali você está pensando carnalmente. É Jesus ressuscitado. Por isso Jesus diz, e quando virdes o Filho do Homem vindo à direita do Pai? Veja, eu estou ali na Eucaristia, como eu estou no céu, eu estou glorioso. O Espírito é que dá vida. A carne não adianta nada. Tá certo? E lembre como é que termina esse capítulo. Muitos disseram, essa palavra é dura, a gente não aceita. E Jesus olha Pedro, chefe da igreja, e os 12, e pergunta, vós também quereis ir embora? Pode deixar a igreja católica. Querem ir embora? Vão. Né? Agora, se você realmente for fiel, você não deixa a igreja de Cristo. Você vai dizer como Pedro, Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu olho, não é teu corpo nem teu sangue, é pão e vinho. Eu boto na boca, não tem gosto de carne nem de sangue, tem gosto de pão e de vinho. Eu cheiro, o cheiro é de pão e de vinho. Eu pego, a textura é de pão e de vinho. Mas, Senhor, tu tens palavra de vida eterna. Palavra, eu escuto. E quando eu escuto, é meu corpo, é meu sangue, é minha carne para a vida do mundo. Eu creio, Senhor. Eu creio. E comungo. Todo domingo, Senhor. Todo domingo, tu tomas o pão, das graças, partes e nos dás. E eu creio na vida escondida no pão. Não é mais pão, Senhor, é tua carne para a vida do mundo. Não é mais vinho, Senhor, é teu sangue para a vida do mundo. Eu creio e eu sei que tu estás todo no pão, todo no vinho, e comungando contigo, eu recebo o Espírito Santo, que é a vida eterna, que é Zoé. Eu creio que vindo a ti não terei mais fome, crendo em ti não terei mais sede. Entendeu, meu irmão? É isso aí, viu? É isso aí. Lembra de Elias? A gente está no mesmo caminho. Quer um pão que lhe dê força para caminhar até o Horebe, até o céu? É a Eucaristia. Todo domingo. Se você participa da missa, do sacrifício de Cristo. A missa é o sacrifício de Cristo. Pois bem, se você participa do sacrifício do Senhor e come do seu corpo e sangue sacrificado e ressuscitado, você tem força para viver essa vida. Levanta e come, como disse o anjo Elias. E com este pão bendito, que é o corpo e sangue do Senhor, caminhar 40 dias e 40 noites. 40 quer dizer um número grande, um período grande, o período da vida toda neste mundo, até a montanha de Deus, que é o céu. Tenha um santo domingo, mais uma vez meus parabéns aos pais, e que nosso Senhor os abençoe, que nosso Senhor os faça cada vez mais serem pais segundo o Pai do céu, pais segundo o coração de Deus. Deus os abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser, e domingo que vem, lembre, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas sobre isso nós conversaremos depois. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nosso Senhor sempre lhe dê força, sempre lhe dê coragem, que nosso Senhor sempre esteja no seu coração.